Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a esse canal, meu nome é Bruno Ishi. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem meu trabalho aqui no Japão. Bom dia, mais um vlog, bom dia gente, mais um vlog para vocês, hoje sexta-feira, dia 5 de junho, 9h10 da manhã. Hoje eu tô aqui na loja e lembra aquele carro que tava no caminhão que eu falei que ia gravar também um Bubu Avalia, que tava, né? Tava tudo amassadinho? Então, a seguradora da outra parte, né, que bateu no carro, pediu para que uma pessoa que avalia o carro, não é da seguradora, eles contratam um outro lugar, uma empresa, para vir fazer essa avaliação. E eles estão aqui fazendo essa avaliação. Deixa eu mostrar um pouquinho. Ali, ó, ele tirou o carro para frente um pouco e tá vendo, né, até onde está afetado o carro. Né? Eles vieram ver, já cheguei aqui na loja, eles já estavam aí. Aí eles vão avaliar, manda para a seguradora, depois a seguradora entra em contato, fala, ó, ficou tanto, né? Nesse valor é PT, nesse valor dá para arrumar, se for para arrumar é ter tanto, não sei o que. Aí eles entram em contato depois. Tá bom, pessoal? E eu, depois que eu pedi para uma outra empresa, como eu fiz no outro carro também, avaliar por foto, né, o conserto desse carro. Né, já chegou essa avaliação e eu vou fazer esse Bubu Avalia baseado nesse orçamento, né? Como sempre é só por foto, né? Mas é bem preciso, né? Não sai muito fora, né? Na verdade, por foto, né? Ele sai até por baixo, porque às vezes começa a fazer, aparece mais coisas, né? Então a seguradora mesmo, quando eles veem que, deixa eu imprimir aqui para poder fazer o vídeo. Quando eles veem que por cima já deu isso, então eles calculam que no final vai dar muito mais, por causa que começa a aparecer mais coisas. O que aparecia ser uma coisa, às vezes é um pouco mais, tá? Então vou fazer esse vídeo e a gente vai conversar sobre isso, beleza? Que corrida é, né? もうヤフーまで入っちゃってるもんね。そう。向向こう側のドアもね、引っかかってるんだよ。ひどい。ね。そう。ね。そう。あんだけリアフロアが入っちゃってると、車も新しくないもんね。ちょっとね、年式が何年式だったかや。平成22年。ダメだね。ちょっとかわいそうかなっていう。お体よかった？なんかちょっと。あ、ほんと？そこまでって感じ。まあ、軽自動車だから、まあ、後ろが乗用車と違ってちょっとね、すぐ入る。すぐ入っちゃう、本当にね、この問題ね。そう、これ一回ね、写真見積もりで出してもらったの。で、こんだけだった。行くと思うよ。そうだよ。行っちゃう。ナンバーやって、バンパー変えて、バックドア変えて、ガラス脱着して、ザーッと来て、行くね。実際作業したらもっといくかもしれないね。これってせっかくなのコピーかなんかでもらっていくことは可能？これを？欲しい？あ、ちょっと待って。ごめんね。Bom, gente, o senhorzinho ali já foi embora. Ele pediu até a cópia do... Acho que é para economizar tempo fazendo orçamento. Ele levou o orçamento que eu tinha feito. Ele deu uma olhada ali por cima e viu, se for arrumar é mais ou menos isso mesmo. E o valor também diz que talvez ali seria o mínimo, né, se fosse arrumar o máximo. Máximo não, sairia um pouco mais. Bom, então, esse carro aqui, ó, né, que eu tinha mostrado no vídeo anterior, o cliente decidiu arrumar em outro lugar, tá? Então eu vou levar esse carro, né, para onde o cliente pediu. Na verdade, esse carro aqui ele entrou, a gente trouxe ele para cá, para caso ele quisesse arrumar, tem onde eu indico também, mas no dia, né, não estava aberto onde ele queria que arrumasse. E a Nissan, ele queria que levasse na Nissan. Se levasse na Nissan, tinha um processo, né, burocrático
antes de fazer, tinha que ligar para a seguradora ligar lá para eles, aí eles autorizarem ter uma confirmação e tudo ia demorar uns 2 dias, né? Porque eu já fiz isso e deu um problema. Eu já levei na hora ali e não deu muito certo não. E eles são bem chatos lá, as concessionárias. Tem que saber de quem que é o carro, quem que vai pagar, se vai usar o seguro, quem que foi o AIT, a outra carro envolvida, que não tem nada a ver com a história, né? Se vai usar o seguro, mas acontece, né? Aí a gente tinha deixado aqui, aí a seguradora veio avaliar tudo mais e, né, decidiu levar em outro lugar e não tem problema nenhum. Aí eu vou levar esse carro até onde ele pediu, tá? Então eu vou tirar ele daqui. Só que como ele tá, eu tinha colocado o plástico, né? Eu tirei o plástico para que pudesse fazer o vídeo e a seguradora vir ver o carro. Então eu preciso colocar o plástico de novo. Por isso que ele estava na garagem também, porque eu fiquei com preguiça de colocar o plástico, então eu coloquei dentro da garagem. Então eu vou colocar o plástico, né, para não pegar chuva nem nada e levar o carro para lá. Vamos lá? Bom, pessoal, coloquei o carro aqui na garagem e vamos lá para a avaliação. Bobo avalia. O carro é esse. Daihatsu Tanto Exe, sei lá como é que ele é. Custom. Né, o carrinho é esse. É um tanto meio diferente. O tanto normal, ele é porta de correr. O tanto normal. Esse é o tanto Exe, que não é porta de correr, né? Então o acidente foi assim. Esse carro estava parado, tinha um outro carro atrás da Daihatsu também, e tinha um N-Box que veio sem parar, bateu nesse casezinho e esse casezinho bateu nesse daqui. E se esse carro foi o segundo carro que bateu e ficou desse jeito, né? O do meio ficou pior ainda. Tem foto, né, desse carro que bateu. Depois, se eu conseguir postar, eu posto aí, tá bom? Mas o que afetou nesse carro? Primeiro, a porta de trás, né, o porta-mala, o para-choque, a placa. Então, pela imagem, né, já dá pra ver que a parte tá pra dentro aqui, ó, né, dá pra ter uma noção. E aqui, ó, não sei se dá pra ver direito, mas aqui ele tá bem estreito. Vamos ver do outro lado. Aqui tá mais largo. Então já dá pra ter uma noção que essa parte de cá, né, ela entrou e empurrou. E abrindo a porta aqui, ó, abrindo a porta, dá pra ouvir? Ela tá enroscando aqui na fechadura, né? Então ela fecha normal, mas tá enroscando, né, por causa que a peça foi pra frente. Outra coisa, será que eu vou conseguir mostrar? Vou tirar ali o tampão. Ali, ó. Aquela peça ali, ela é retinha aqui assim, ó, mas ela tá toda ondulada. Pera aí. Ali, ó. A peça aqui, né? Essa peça ali, ó, tá toda ondulada, porque bateu e empurrou, né? A parte até da onde sela ali, né, tem um silicone, tá aberto, né? Dá pra ver o chão ali. Na câmera não aparece tanto, mas dá pra ver o chão. Eu tentei tirar o step pra olhar melhor e não saiu o step, né? Então vai ter que abrir melhor. Agora eu vou abrir a porta ali pra vocês olharem. A porta, ela não fica levantada. Deve ter estragado aqui a suspensão.
só assim para ficar em pé, né? Esse rolo aqui, a porta aqui, ó, amassou a parte de dentro, né? Aqui também, e aqui é essa parte que eu mostrei para vocês. Será que dá para ver melhor? Vou pegar a luz. Essa parte aqui, ó. Tá vendo que tá rasgado aqui, ó? Descolou ali. Então, o que seria para fazer nesse caso, né? É trocar essa último painel aqui, que ele é inteiro aqui. Trocar aqui e essa parte aqui, né? Puxar essa parte. Agora vamos para o principal. Vamos lá, gente. Primeiro, trocar a placa. A placa ficou toda amassada ali, né? Precisa refazer a placa. E eu nunca fiz isso. A placa tá errado o preço aqui. É 2.100 a placa, tá como 2.000, né? Mas a mão de obra, o trabalho para fazer isso, 15.000. Agora eu já sei quanto cobrar quando acontecer isso. Tá aqui 15.000 para refazer a placa, 2.000 o valor da placa. Diabampa, que é o para-choque. Para-choque sem cor. Ele é sem cor por quê? Porque esse carro é um ano 22, né? Então um carro nesse ano já não tem cor, para-choque pintado. É tudo sem cor. Aí pede e manda pintar, né? Então ele sem cor é 32.000. A mão de obra para tirar e colocar o para-choque, 4.750. Aí tem todas as pecinhas miudinhas, como eu falei, né? 1.500, 1.500, 4.050, 440, 300, 1.100. E aquela parte, essa parte aqui, que é uma peça só, né? Aquela parte que descolou, né? O valor dessa peça, 73.900. Mão de obra, 16.150. O porta-mala, a tampa, né? Precisa tirar o vidro. Então tem toda uma... O vidro usa o mesmo, né? Tira e coloca no mesmo, o mesmo vidro, né? Então tem todas umas pecinhas miudinhas, que é do vidro, que é espaçador, essas coisas assim. 230, 200, 450, 160, 160. E essa parte tem uma peça aqui, que ela é aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é o que, para não entrar chuva, né? Troca esse daqui também. Só essa peça é 7.700. Essa parte aqui, ela vem um fiozinho que, né? Tem tudo o negócio ali. Só essa peça é 12.000. Essa peça aqui, 1.240. Emblema, 3.700. Tem dois emblemas, né? E outra é 3.450. Aqui, ó. Para consertar essa parte de dentro, né? Porque esse daqui ele entrou, então tem que puxar. Não é troca, é puxa, é mão de obra, né? Tá 40.850 mão de obra. 14.250 para fazer no geral, no todo, né? Tem quem? Não, gente, eu errei, perdão. O porta-mala é 73.090. Só o porta-mala, né? Tem essa outra pecinha aqui de cromada aqui. Essa peça 580. E essa peça aqui é 11.200, mais a mão de obra, um monte de coisa, mais a pintura. Aquela peça aqui, ó, esse daqui, né? Esse daqui ficou como troca também, né? Por talvez ter afetado, 19.800. E mais um monte de pecinha miudinha. E cadê? Bom, pessoal, desculpa aí. Valor final desse conserto todo, né? Valor só de peça. Valor de peça 229.710. E valor de mão de obra do conserto e a parte da pintura também,
Porque vai pintar toda o para-choque, aquela parte ali onde vai soldar também precisa pintar, porque ele vem sem cor. Pintar o porta-mala e pintar, às vezes, essa coluna do lado direito e do lado esquerdo, né? Mão de obra, 493.200. Total, 722.900. Só que nisso tem imposto, né? O imposto também... Meu Deus... Valor final, 795.201 é o valor final por cima, para consertar esse carro. Ok, gente? 795 mil para consertar esse carro, com mão de obra e tudo, peça, tudo nova, trocar tudo, né? As peças que não foram afetadas, tira e coloca, como a lanterna de trás, o vidro e algumas outras peças, né? E isso, se não afetou, não for necessário trocar, não troca e não está incluso no orçamento. E muitas pecinhas miúdas, mesmo que não tenha afetado, né, pelo acidente, às vezes na hora de tirar, por ser às vezes plástico, né, já está ressecado, você vai tirar um clipe, você não precisa dar mau trabalho, você ter cuidado para tirar e não quebrar. Então é melhor já pedir os clipes, né? Muitas empresas, mesmo que a seguradora não cobre, eles ficam com vergonha de entregar o carro com o clipe todo ressecado, todo feio, todo esbranquiçado. Então eles vão lá, pede coisa de 10 ien, 50 ien, 100 ien, os clipezinhos, né? Então eles vão lá e pedem para deixar o carro bonitinho, né? Para não tornar uma reclamação por causa de alguns iens. Tá bom, gente? Vocês esperavam por esse valor todo, né? 795 mil. Aquele outro Fuga ali foi 1.200.000, né? Esse daqui deu 795 mil. Então dá para ter uma noção que as peças... Eu acho que as peças aumentaram, né? Lógico que por causa do preço do ferro, preço do alumínio, preço para fabricar as peças, né? Então tem aumentado por esse motivo também, né? Então já não é mais a mesma coisa, né? Então ficou caro pra caramba, né? Provavelmente, quase que certeza, 1000% é PT, né? Mas a gente precisa esperar a resposta da seguradora para eles falarem ou não é e quanto vai ser a avaliação desse carro, né? Porque um detalhe, quando é 100%, que nem foi esse caso, né? Primeiro, teve 3 acidentes. Teve o carro que bateu no carro do meio e o carro do meio bateu nesse daqui. Então quem vai cobrir tudo isso? É o último carro. O último carro que foi engavetando, né? Que o pessoal fala. Então esse carro é quem vai pagar todos os outros carros. Porque o carro de trás desse também estava parado. E por causa que esse último bateu, esse daí bateu na frente também, né? Então esse carro é 100%, não tem, 0% de culpa, né? Então, quando é assim, a outra seguradora que vai pagar o conserto desse carro é quem avalia o quanto custa esse carro, ok? Então, quanto custa arrumar esse carro? É esse orçamento, 795 mil. Só que ele passou do valor desse carro, porque esse carro já é antigo, né? Então, eles vão avaliar esse carro por valor de mercado, independente se você tenha Chariot Roquem ou não. Aí que tá a questão. Se o seu carro for avaliado por valor de mercado, provavelmente você não consegue comprar um outro carro. Então, às vezes tem que brigar ali com a seguradora para que eles aumentem o valor. Mas, quando você tem esse carro, né, não sei como vai ser, mas quando você tem o seu carro no seu seguro, tem o Chariot Roquem, algumas seguradoras existe uma cobertura que chama Mukashtu Chariot. Chariot Mukashtu. Agora eu não lembro a ordem, mas é tipo alguma coisa assim. Que é caso você não tenha culpa
você teve 0% de culpa. Isso precisa do comprovante do boletim do acidente que a polícia foi lá e registrou, falou, não, essa pessoa não teve culpa, precisa de um documento falando que essa pessoa foi afetada pelo acidente, tá? E não teve culpa nenhuma, né? Aí você consegue usar o seu seguro, e mesmo que você use o seguro do seu carro, não vai aumentar, porque é uma cobertura para isso. Porque você não teve culpa. E você está sendo afetado, você não teve culpa, e você consegue usar o Chariot-Roquem do seu carro. Um exemplo. Vamos supor que a seguradora que vai avaliar esse carro aqui, fala, não, esse carro só custa 100 mil. Se for comprar um carro igual esse, antes de ter batido no leilão ou nas lojas, um exemplo, tá, gente? Custa 100 mil. Então essa vai ser a avaliação da seguradora. A gente vai pagar 100 mil, porque esse carro custa 100 mil. Aí às vezes a gente consegue brigar, discutir ou lutar para que aumente um pouco mais. Falou, não, o carro custa 100, mas precisa fazer check-in, tem as taxas, tem transferências, tem não sei o que lá, eles conseguem, né, aumentar um pouco mais. Mas se você pega e aceita esse valor logo de cara, eles vão pagar rindo, por causa que eles conseguiram economizar. Mas aí tem que ter uma pessoa que consiga brigar isso por você. Entendeu, gente? Isso é muito importante, né? E aí você consegue um pouco mais, 150, 170, 180, né? Para aumentar o valor, né? Da avaliação do carro. Porque o carro foi avaliado isso, mas existem outros gastos fora o valor do carro, né? Então isso é muito importante. Outra coisa é... se você, por exemplo, no Chariot-Roquem do seu carro, estava ali a cobertura de 300 mil, 350, 400 mil, por exemplo. Não é o exemplo desse carro, é um exemplo geral, tá? Mesmo que você use o seu Chariot-Roquem, não vai aumentar o seu seguro na renovação, porque você não teve culpa. Você precisa saber se no seu seguro existe essa cobertura. Se não existir, não adianta nem brigar, nem discutir com o corretor, nem com a seguradora, porque se não existe, não tem. Não tem cobertura, então não tem. Então não adianta brigar por causa disso, tá? Mas se tiver essa cobertura, você pode usar o seu Chariot-Roquem e na renovação não vai aumentar o seu seguro por ter usado o Chariot-Roquem e você recebe o valor inteiro que está ali avaliado no seu seguro, não pela avaliação da seguradora. Aí o que a seguradora faz? Eles pagam para você o valor do seu Chariot-Roquem, os 300 mil, 400 mil que seja, e a seguradora pega o direito de recolher da outra seguradora o valor que eles iam te pagar. Você não recebe pelos dois, é um ou outro. Ou você recebe 100 mil ou você recebe os 300 mil. Entendeu? Então a seguradora vai lá e recolhe dessa outra seguradora esses 100 mil para eles. Então a seguradora no final pagou 200 mil, porque eles pagou 300 para você e pagou 100 para a seguradora. Então eles vão lá e recolhem aquilo lá que eles já iam te pagar, vira direito da seguradora receber isso, né? Um pouquinho difícil, né, entender isso, mas é normal, é assim que funcionam as coisas, tá? Então é muito bom, é muito importante você ter o Chariot-Roquem, entender como funciona o seu seguro e o que tem no seu seguro, tá? Para que, caso aconteça alguma coisa, você não fique ali de mão abanando e ficar sem carro, ficar a pé. Outra coisa que às vezes acontece em casos de QI é difícil, né? Ou quando vai consertar, quando a pessoa opta por consertar. Às vezes, desse jeito, né, a seguradora depende do seguro da pessoa que bateu também. Às vezes a seguradora libera arrumar. A pessoa fala, não, eu quero esse carro. Manda arrumar. Pode gastar o quanto for, eu quero que arrume, né? E eu vou ficar com o carro batido assim mesmo, mas pelo menos eu não vou ter o trabalho de ir buscar um outro carro, comprar um outro carro, né? Tem limite, não é qualquer valor que eles vão pagar. Normalmente, se esse último carro tem uma cobertura para isso, é o valor de mercado do carro mais 500 mil. Então, se o valor do carro for 100 mil, até 600 mil pode arrumar. Mas é muito trabalhoso para quem vai arrumar, porque tem que tirar foto de tudo, tem que tirar nos mínimos detalhes para comprovar que foi trocado. É uma encheção de saco quando o funileiro vai arrumar usando isso daí, porque a seguradora fica em cima para saber se arrumou mesmo, né? Tira foto antes e depois da peça nova, peça velha, né? É bem trabalhoso. E quando manda arrumar, quando é 100% de culpa, vocês sabiam que não tem limite de dias
no Daisha. Quando você tem uma porcentagem de culpa ali no acidente, todas as seguradoras no máximo é 30 dias. Né? Quando é problema mecânico, é 15 dias o limite de Daisha. Mas quando é 100% de culpa, é até ficar pronto o seu carro. Quando vai arrumar. Quando é PT, aí já é menos tempo por causa que eles já pagam logo e você tem que comprar um outro carro. Né? Por correr atrás de um outro carro, eles dão um prazo para você trocar de carro. Falar, a gente vai cobrir até tal dia. Eles já dão um limite. Mas quando tá mandando arrumar, né? Já vi casos de ficar 60 dias, 70 dias com o Daisha até o carro ficar pronto. Porque às vezes não entra peça, não chega peça e demora, né? Então, quando é 100% de culpa e vai arrumar o carro, normalmente não é regra, não é lei, né? Mas normalmente, né, não tem limite de dias ali para você ficar com o Daisha. Enquanto estiver arrumando o seu carro, eles cobrem o Daisha. Por isso que às vezes, né, se você foi o que bateu num outro carro, você teve 100% de culpa e chega a cobrança, a fatura do que a seguradora pagou, às vezes você assusta. Fala, caramba, pagou tudo isso? Mas pagou tudo isso por causa dessas coisinhas. Entenderam? Bastante coisa, né? Mas é assim que funciona o seguro, é assim que, né? É bem detalhado, é bem cheio de detalhes, né? O seguro, né? Mas é importante saber, ou você fazer o contrato com quem entenda, consiga... entrou o passarinho. Entenda do que está fazendo, né? Uma pessoa que fale japonês, uma pessoa que entenda, saiba ler, saiba, né, o máximo possível para poder te ajudar. Você faz o seguro com um japonês, você não consegue falar com um japonês, como é que ele vai te ajudar? Como é que você vai fazer o pedido? Ui, caramba! Tá entrando um passarinho aqui. Só não faça ninho aqui por aqui. Tá bom, gente? E esse vídeo de hoje ficou um pouquinho longo para ser um Bubu Avalia, mas espero que você tenha gostado, né, desse vídeo, dessas informações. Eu acho que vai ser bem útil, né, para vocês. E é isso. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, curte esse vídeo para que a gente possa saber. E se tiver alguma dúvida, comenta aí também. Alguma coisa que aconteceu ou você ouviu falar. Existe muito isso. Eu ouvi dizer. Às vezes no trabalho ali no QK, no almoço, né, fica um disse, me disse, não sei o que, informação pela metade, que junta com uma outra informação pela metade e vira uma mentira, né? Então, né, nada melhor do que você perguntar para quem trabalha ou para quem entende do caso. É a mesma coisa você perguntar, tô com dor de barriga, vai lá no chat GPT e eu tô com dor de barriga, o que pode ser isso? É câncer, vai morrer daqui 2 dias. Né? Mas você tem que ir ao médico, você tem que ter uma consulta, você precisa passar, né, para que tenha o resultado ali, o diagnóstico certo. Beleza, pessoal? Deus abençoe, tamo junto, muito obrigado e tchau.